Olá! Nesta unidade, nós falaremos sobre adjetivo, certo? Em nossa língua, existem algumas palavras que empregamos para modificar os substantivos. Estas palavras, elas são chamadas de adjetivo, porque elas vão qualificar, elas vão especificar o meu substantivo, certo? Aqui, só nesse título, ó, Gastão e a receita perfeita, certo? Este perfeita, ele está caracterizando a receita. Então, por isso, ele é chamado de adjetivo, certo? Mais para baixo, nós teremos a definição teórica. O adjetivo é a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe características relacionadas, por exemplo, à aparência, à beleza, aos defeitos, ao tamanho ou aos jeitos de ser, certo? Então, tudo que vai modificar, que vai caracterizar o substantivo é chamado de adjetivo, certo? Aqui nós temos dois exemplos, ó. Aprenda a melhor receita de bolo de chocolate, certo? Então, ó, percebam que tá grifado. Aqui também, ó, em Belém, cantigas de roda, tá? Também tá grifado. Inspiram contação de histórias infantis. De história, também grifado, tá? Então, a gente vai aprender, perceber que quando eu tenho essas características formadas por duas palavrinhas, eu tenho uma locução adjetiva, mas ele tem o mesmo valor de um adjetivo, ok? Ó, além do adjetivo, existem conjuntos de duas ou até de mais palavras que também têm a função de caracterizar estes substantivos. Esse conjunto de palavras que desempenha o papel de um único adjetivo, ele é chamado de locução adjetiva. Aqui, olha, mais um exemplo. Água da chuva, isso é uma locução adjetiva. Mas se eu disser água pluvial, eu estou me referindo à mesma característica, porém aqui ele só é um adjetivo, certo? Mais um, só para a gente entender. Água do rio, eu tenho aqui uma locução adjetiva, certo? Água fluvial, que tem o mesmo valor, significam a mesma coisa, fluvial e do rio, certo? Então, fluvial é só um adjetivo. Do rio é uma locução adjetiva, certo? Aí, mais abaixo, nós temos alguns exercícios que faremos depois, tá? Quero dizer também para vocês que o adjetivo, assim como o substantivo, ele pode ser primitivo ou derivado, ok? Primitivo, o que não deriva de nenhum outro adjetivo, e derivado, o que deriva-se de um outro adjetivo, tá? Aqui nesse exemplo, a menina do rosto esbranquiçado ficava corada ao ver o menino por quem era apaixonada. Então, nestes exemplos que estão em destaque, eu consigo perceber que eles foram criados a partir de uma outra palavra, tá? O esbranquiçado, ele veio da palavra branco. O corada, ele veio da palavra cor. O apaixonada veio da palavra paixão. Então, por isso, estes três exemplos são de adjetivo derivado, certo? Que eles derivaram, eles vieram de um adjetivo primitivo, que no caso é o branco, o cor e o apaixonado, ok? Então, ó, os adjetivos que não se originam de nenhuma palavra são denominados adjetivos primitivos. Por exemplo, carro branco, estádio grande, menina alta, doce criatura, mesa redonda, livro velho, pequena biblioteca e rádio antigo. Então, todas essas palavras em negrito, certo? Eu posso considerá-las
como adjetivos primitivos. Já os adjetivos originados de outras palavras recebem o nome de adjetivos derivados. Por exemplo, futebol brasileiro, que veio de Brasil. Café adocicado, que veio do doce. Homem envelhecido, que veio do velho. Coração amargurado, que veio do adjetivo amargurar. Ok? Então, nós temos aqui os em negrito, todos referem-se, né, a adjetivos derivados de uma outra palavra, ok? Aqui mais abaixo nós temos o adjetivo simples e o adjetivo composto, igualmente ao substantivo, né? Quando ele é simples, ele é formado por uma única palavra. E quando ele é composto, ele vai ser formado por duas ou mais. Então, a mesma coisa acontece com os adjetivos, certo? Eu tenho o adjetivo simples, por exemplo, blusa azul. Apenas azul. Isso é um adjetivo simples. Agora, se eu disser blusa azul marinho, aí eu tenho um adjetivo composto, certo? Menino do norte, eu tenho só uma locução adjetiva. Agora, se eu disser menino norte-americano, aí eu tenho um adjetivo composto. E assim sucessivamente, tá? Nós faremos esse exercício no momento adequado, quando a gente terminar de ver essas questões a respeito do adjetivo, tá? Então, olha, os adjetivos, eles são formados por apenas uma palavra, né? Aqueles, né, que são formados por uma palavra, eles são denominados de adjetivo simples, certo? Céu fechado, água pesada, roupa colorida. E já os adjetivos formados por mais de uma palavra são chamados de compostos, como, por exemplo, roupa azul marinho, luta greco-romana, cultura luso-brasileira, tá? Então, todos que são compostos aqui e que estão em destaque em negrito são adjetivos compostos, ok? Então, por enquanto, são só estas explicações, ok, pessoal? Nós retornaremos para a página 47, tá? E aí sim começaremos a fazer o exercício, tá? Página 47 e 48 a princípio. E corrigiremos durante as nossas aulas online. Obrigada e até lá!